Uma boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. O evangelho de hoje está contido na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, que Emmanuel dá o título de Para o Alvo. Filipos era uma cidade grega localizada na província romana da Macedônia. Lá, Paulo fundou uma comunidade extremamente fiel aos princípios do Evangelho. Foi a primeira igreja europeia fundada por Paulo. E dentre as epístolas paulinas, a carta aos Filipenses é considerada como a pérola das cartas. E Paulo, reconhecendo não poder atender pessoalmente a todas as comunidades nascentes do cristianismo, escreveu-lhes cartas. Nelas orientava aqueles grupos a respeito de como deveriam realizar a tarefa de divulgação do Evangelho de Jesus, enviando mensagem de encorajamento. Paulo diz aos filipenses que tinha consciência de não haver ainda alcançado a perfeição, mas que uma coisa ele fazia: esquecia tudo o que havia ficado para trás e avançava para as que estavam diante dele, para o alvo que desejava alcançar. Deixava claro com essas palavras que não ficava parado lamentando seus enganos. Prossigo para o alvo, disse ele, referindo-se às conquistas supremas do Espírito. Paulo conquistou, com muito trabalho, sacrifício, experiência e sabedoria, para escrever aos filipenses o sábio conselho da necessidade de todo discípulo seguir sempre em frente. Para isso, terá que elaborar dentro de si mesmo a fé e o ideal, cujas bases sejam os ensinamentos do Evangelho. Paulo era doutor da lei, autoridade de prestígio, renunciou a tudo para seguir os ensinos de Jesus. Enfrentou dificuldades imensas, como o abandono dos próprios familiares e dos amigos que lhe voltaram as costas. Era um intelectual, falava diversos idiomas, conhecia profundamente a Torá. Renovou-se no Senhor, propondo-se trabalhar como simples tecelão, vivendo com extrema simplicidade, dava tudo de si em favor do ideal que abraçara. E apesar de todas as dificuldades, seguia firme para o alvo, em perfeita sintonia com seu mestre, realizando assim a sua evolução espiritual através do serviço ao próximo. Paulo caminhou a passos largos após a conversão em Damasco, ao alvo que estabeleceu para si e para a sua própria vida, que era servir ao Senhor ao ponto de afirmar: não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quantos aprendizes estarão dispostos atualmente ao grande exemplo? É a pergunta que Emmanuel nos faz. O convite vem sendo feito desde a época de Paulo. Jesus continua enviando mensageiros novos, revelando a excelência da vida superior. Todos os homens têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. Deus nos dá tarefas compatíveis com a nossa capacidade, ou seja, de acordo com o nosso grau evolutivo. Todos temos um papel a desempenhar na grande escola da vida. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperada. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. E diante do chamado, afirma Emmanuel na mensagem de hoje, que nós nos posicionamos de várias formas, evidenciando assim diversos comportamentos. Aos distraídos, os desinteressados, os temerosos, os que fogem, buscando atender os seus interesses pessoais. Sempre haverá aqueles que, diante das dificuldades naturais,
declaram estar desanimados, sem esperança de alcançar êxitos, e então desistem da luta. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressando-se das lições necessárias, esquecem das finalidades da permanência aqui na Terra, nos diz Emmanuel. A razão está em nossas motivações e desejos, nos objetivos da vida, no nível evolutivo e no exercício da vontade. Seguir Jesus não é apenas verbalizar uma adesão ou realizar de forma inexpressiva alguns atos sobre a inspiração dos valores cristãos. Nós somos o que fazemos e não o que falamos. São raros os que buscam o alvo que devem seguir. Infelizmente, a maioria foge desses propósitos, preferindo o acúmulo de bens perecíveis e a satisfação dos seus sentidos, escravos que são do egoísmo e da vaidade. Rendem-se diante dos menores obstáculos, nunca estão dispostos à realização do menor sacrifício, preferindo a ilusão. A explicação é simples. Perdem o rumo do Cristo porque não conseguem se desvencilhar do excesso material, no equívoco de que este é o caminho para a felicidade. E por esquecerem o alvo sublime, quando chega o momento de romper com esse mundo, sentem-se angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida. Então, reflitamos o que se passa conosco. Recebemos os ensinos através dos livros, dos irmãos com mais conhecimentos que nós. Dizemos aceitar, mas geralmente ficamos só nas palavras. Procedemos como operário que foge ao trabalho. Nós precisamos buscar a nossa tarefa, encontrar o lugar em que podemos ser úteis e seguir para o alvo. E conforme fomos caminhando ao encontro de Jesus, o próprio caminho vai se abrindo para horizontes mais amplos que antes nós não tínhamos percebido. Pensemos nisso. Graças a Deus.